Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Êxodo, capítulo 2. Vocês foram votar hoje, irmãos? Amém. Poxa, ninguém foi votar. Só João Massacre foi votar hoje? Olha, transfere o título para cá, para a gente lutar contra o comunismo, tá? A gente, pelo menos na urna a gente luta. Êxodo capítulo 2. A partir do versículo 11 a 15. Depois passaremos para Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 22. É um período um pouco extenso, mas existem informações importantes para nós nesse texto. Tá bem? Êxodo 2, capítulo 2, versículos 11 a 15. Leiamos a palavra do Senhor. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro de seus irmãos e viu o sofrimento deles. E viu um egípcio agredindo um hebreu, um de seus irmãos. Olhou então para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém, ali matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte saiu de novo, viu dois hebreus brigando, e perguntou ao agressor: por que maltratas o teu próximo? Ele respondeu: quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: certamente já descobriram o que aconteceu. Quando Faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas ele fugiu do Faraó e foi habitar na terra de Midian, e lá sentou-se junto ao poço. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do heveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel, e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: certamente vos visitarei, pois tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. E digo:
Eu vos farei sair da opressão do Egito e vos levarei para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que dá leite e mel. Eles atenderão a tua voz, e tu e os anciãos de Israel ireis ao rei do Egito para dizer-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora deixa-nos ir caminhando por 3 dias deserto adentro, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, e não será pelo poder de uma mão forte. Por isso estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os prodígios que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir. E favorecerei este povo aos olhos dos egípcios, de modo que quando sairdes, não saireis de mãos vazias. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha, e àquela quem estiver hospedando, joias de prata e de ouro, e também roupas que colocareis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, assim despojareis os egípcios. No transcorrer da história mundial, muitos homens proeminentes influenciaram gerações. Edificaram culturas, governaram civilizações e atingiram diretamente o cotidiano de milhares de pessoas. Homens com carisma, com poder persuasivo, com retórica, com visão futurística, capazes também de transvisionar os seus sonhos, a ponto de torná-los imagem concreta na mente e nas emoções dos seus ouvintes. Muitos deixaram marcas da sua genialidade e originalidade, traduzidas em benefícios comuns e boas recordações perpetrados à civilização humana. Outros tantos, porém, deixaram profundas cicatrizes, que, se possível fora, nós gostaríamos de esquecê-las. Neste mundo de eminências, neste mundo de celebridades, nós encontramos um homem excelente. Moisés, ele foi responsável não somente por portentosos feitos e sinais singulares, que somente ele operou por meio e pela vontade de Deus. Nós vemos que ele não somente fez todas essas coisas, mas também fundamentou em 40 anos toda uma estrutura religiosa, de culto, política, socioeconômica para uma nação inteira. Hoje passam-se gerações e não consegue se deixar um legado para um país. Temos aí 40 anos de governo do Partido dos Trabalhadores no Brasil, e qual é o legado que esse partido irá deixar para o nosso país? Nós temos 65 anos do pós-guerra, e qual é o legado do governo do Japão para esta civilização? Nós encontramos todos os países do mundo e vemos que não existe nada de novo debaixo do firmamento. Qual é o legado que estes governos, que estes liderantes deixam aos seus povos? Contudo, nós observamos que Moisés, ele foi responsável por deixar uma herança cultural, uma herança legal, uma herança sociopolítica que nos afeta até os dias de hoje. A formação de um código de leis, de uma constituição e a identidade nacional na mente do povo israelita. Um povo que estava acostumado no Egito à idolatria politeísta, uma religião, à escravidão e também de estar debaixo do poder opressivo do rei Faraó. Toda essa constituição também nos foi trazida até os dias de hoje. Tudo que ele transmitiu ao povo não foi de sua própria mente, mas foi uma revelação vinda da parte de Deus. O Senhor revelou para ele. O Senhor lhe mostrou através de dedicação, de oração e de jejum. E o Senhor estabeleceu um ideal. Estabeleceu uma aliança dele com o seu povo, através da intercessão e através do trabalho daquele homem chamado Moisés. Pela inspiração e pela perfeição, pelas minúcias, a lei mosaica ainda é, nos dias de hoje, o modelo e a base para a constituição da maioria dos países ocidentais. Quando observamos a Europa, observamos as Américas e até mesmo alguns países asiáticos, todos eles têm em sua caracteres ou até mesmo pontos da lei mosaica.
quando um homicida ele é condenado, ele é enviado à prisão, e existem punições a ele, isso tem origem na lei mosaica. Quando fala-se acerca de tantos outros pecados morais, e que até mesmo a constituição de um país é contra eles, nós observamos que tem origem na lei mosaica. Moisés ele foi responsável por deixar um legado histórico para toda a humanidade. Deus usou este homem de uma maneira totalmente singular. E através desta lei, nós vemos que as nações elas podem evitar a depravação total. Esta é a glória deste servo, ter sido usado para implantar a utilização prática de uma palavra que é eterna. Ele trouxe para as leis dos homens esta palavra que não passa e que provém do Senhor. Esta é a glória deste servo. O mérito da qualidade dos ensinos provém de Deus e não de si mesmo, fazendo-o assim excelente aos olhos da humanidade, mas também um homem elogiável diante de Deus. Moisés sabia que a sua origem, sabia que ele vinha do judaísmo, que ele vinha de um povo judeu, um povo hebreu, um povo que no seu contexto era escravo. Ele sabia das suas origens humildes, ele conhecia a sua mãe. Ele começou a achar-se capaz de libertar o seu povo da servidão, conforme o texto de Atos, capítulo 7, versículo 25. Certamente ele passou boa parte dos 40 anos que esteve no palácio de Faraó, se preparando para um dia, ou assumir a posição de Faraó no Egito, e então proclamar liberdade para todo o seu povo, ou então trazer uma revolução que libertasse a sua nação. A sua aversão pela injustiça, abrigada em seu interior, precipitou-se em uma ira súbita. Nós vemos aqui no texto, logo no capítulo 2 do livro de Êxodo. Observamos que um determinado dia, ele foi visitar aquele povo, o seu povo, e observou um egípcio afligindo um do seu povo. E ele, naquele momento, ele encheu-se de ira por ver aquela injustiça social, e ele olhou para um lado, olhou para o outro e matou, cometeu um homicídio. Matou aquele egípcio. No dia seguinte, ele tentou conversar com os judeus para ver se ele conseguia introduzir esse conceito de revolução. Ele, como uma pessoa que estava dentro do palácio, talvez pudesse, através de toda a sua influência, trazer uma libertação se o povo também cooperasse. Ele tentou, através daquele momento, gerar uma influência sobre o povo para tentar libertá-los. Ele sabia que se fizesse isso, iria passar por dificuldades e por perseguições. Mas ele não pensou duas vezes. Vamos iniciar, porque afinal de contas já estou com 40 anos de idade. Ele chegou, foi para onde os judeus estavam, dentro da cidadela, do local onde os judeus habitavam, e começou a ver a discussão entre os seus irmãos. E falou, pare de discutir. Mas os judeus já sabiam o que ele estava fazendo. O que havia acontecido um dia antes, que ele já havia cometido um homicídio. Tanto que um olha para o outro e fala, quem te fez juiz sobre nós? Você pode estar no palácio, você pode ter origem judaica, mas quem te fez juiz sobre nós? Você não manda em nós. Aquilo machucou profundamente Moisés no seu ego, naquilo que ele pensava ser. Ele que tinha essa identidade formada, eu vou libertar este povo. Em um só momento ele percebeu que o povo não tinha a mesma visão ao seu respeito sobre a sua pessoa. Para completar isto, nós observamos que Faraó, ele ficou sabendo do que aconteceu, do homicídio, e tentou perseguir a Moisés. Ele, com medo, fugiu então para a terra de Midian. E ali ele acolheu, ele socorreu as filhas de Jetro em uma contenda pelo poço de água, e Jetro recebeu-o em sua casa. Ele observou que aquele homem ele era diferente. Agradecido por ter ajudado as suas filhas, acolheu. Não, Moisés, você não tem onde ficar? Fique em minha tenda, fique em minha casa. Com o passar do tempo, observou que provavelmente aquele homem ele era incomum, ele era educado. Ele era uma pessoa prestativa, uma pessoa sensível. Falou, fica aqui conosco, Moisés. Você não tem família, você não tem paradeiro, você não tem para onde ir, então pode habitar em nossas tendas. Para um homem que estava sem família, para um homem que estava sozinho, para um homem que estava desiludido, aquilo foi um bálsamo em meio ao seu deserto. Ele então aceitou o convite de Jetro.
e ele ficou em sua tenda definitivamente. E também Jetro lhe ofereceu uma filha. Pode se casar com uma das minhas filhas. E se aparentou de Moisés. Moisés passou a fazer parte da família de Jetro. E ali então ele se acomodou. E passou a viver muitos anos acomodado ali na companhia de Jetro, de sua esposa. E estava cuidando dos rebanhos do seu sogro. Não existia um outro casamento conforme o texto bíblico. As irmãs da esposa de Moisés provavelmente não tinham esposos, segundo o relato bíblico. E nós observamos que ele já sabia: quando o meu sogro falecer, talvez eu seja responsável por todo o patrimônio dele. Eu vou ficar aqui, está tudo tranquilo, está tudo acomodado. Para que eu vou mexer? Em time que ganha não se mexe, não é assim que se fala? E então ele ficou na terra de Midian. Contudo, após 40 anos residindo naquele lugar, o Senhor lhe aparece. De acordo com o texto de Êxodo, capítulo 3, versículos de 7 a 10, o Senhor aparece e existe algo queimando naquele monte. E então Moisés, curioso, ele se aproxima do Monte Horebe para poder ver o que estava acontecendo. E ele então via que existia uma sarça, que é uma qualidade de um vegetal, uma pequena árvore. E aquela árvore parecia que queimava, mas ao mesmo tempo não se consumiam os seus gravetos, os seus ramos. E ele começou a se aproximar daquele arbusto. E daquele arbusto o Senhor falou com ele: Moisés, não te aproximes, tira as sandálias dos teus pés, porque o terreno onde pisas é terra santa. Ele percebeu pela primeira vez da sua vida que existia um Deus, e que o Deus do seu pai, o Deus dos seus antepassados, havia marcado o encontro com ele com 80 anos de idade. 80 anos de idade. Podemos pensar, somente os jovens têm oportunidades. Podemos pensar, o meu tempo já se foi, já não tenho mais chance. Mas para Deus, aquele momento foi a oportunidade e o início de uma nova caminhada de Moisés com o seu Deus. Mas para entrar à presença de Deus e saber quais eram os propósitos, ele fala: tira as sandálias dos teus pés. E o que significa tirar as sandálias? Será que é um costume japonês de tirar o sapato para entrar em casa? Não significa nada disso. É você se despojar da sua humanidade, da sua carnalidade e entrar diante de Deus com humildade. Eu despojo todo o meu orgulho, todos os meus pensamentos, tudo que sou, eu deixo tudo para trás. Eu quero entrar na presença de Deus com humildade. Eu preciso entrar na presença de Deus com santidade. E é isso que ele fala: Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Para nós nos aproximarmos do Senhor, nós precisamos de humildade e de santidade. E ali ele se chegou até a presença de Deus. Moisés coloca diante de Deus todos os obstáculos possíveis para não cumprir o seu chamado. E Deus começa a falar com Moisés: Moisés, eu tenho um propósito contigo. Aquele propósito adormecido, pelo qual você julgou que já não iria mais fazer nada, agora irá se iniciar, Moisés. E ele começa a dizer: eu te enviarei de volta para o Egito, porque eu vou visitar a minha nação e eu vou te usar para libertar este povo. Talvez Moisés não falou o texto, mas lá no seu interior ele estava falando: quando eu tinha 40 anos até que dava, mas com 80 não vai dar para fazer mais nada. Não vou conseguir mais efetuar esse teu plano, Senhor. O Senhor está querendo muita coisa de mim. Já estou acomodado, já tenho meu sogro, daqui a pouco ele vai partir, eu vou ter um patrimônio aqui, já estou casado, tenho filho. Para que eu vou me envolver com a minha família que não quer saber de mim? Eles não querem ver mais a minha cara, eles me rejeitaram. Para que eu vou voltar para o Egito? Faraó quer me matar, eu fui expulso da corte, o que eu irei fazer no Egito? Ele estava pensando entre si. Então ele começa a colocar toda espécie de obstáculo diante de Deus, não falando aquilo que estava em seu coração, mas pelas entrelinhas nós começamos a perceber, nós podemos entender que ele estava pensando isso. O chamado de Deus, ele inclui um confronto pessoal consigo mesmo. E Moisés, ele precisaria se superar para poder cumprir o propósito do Senhor. Ele precisaria ser restaurado em suas emoções. Ele precisaria ser restaurado na sua visão, no seu modo de ver a vida, para então ser usado nas mãos de Deus. Aleluia.
Ele não poderia ser aquele Moisés da terra de Midian. Ele não poderia ser aquele Moisés que estava no Egito. Ele tinha que ser um homem diferente, um homem transformado por Deus. E Deus estava dentro do seu projeto e já estava na hora da libertação do povo acontecer. Então era necessário que Moisés fosse transformado. Vamos observar aqui nesse texto a obra de restauração na vida de Moisés, para que o Senhor pudesse utilizar. Vejamos como o Senhor restaurou a sua vida. Êxodo capítulo 3, vamos ler alguns versículos, 10, 12, 14 e 18. Vejamos. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Verso 12. Deus lhe respondeu, certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Versículo 14. Eu sou o que sou. Assim responderá aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. Versículo 18. Eles atenderão a tua voz, e os anciãos de Israel. Ireis ao rei do Egito para dizer-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora deixa-nos ir caminhando por 10 dias, deserto adentro, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. O primeiro passo para a restauração de Moisés foi uma resposta múltipla. Dentro desse texto nós observamos que Moisés recebeu inúmeras informações da parte do Senhor para ter a sua cura emocional, para mudar o seu pensamento. A resposta e a solução para o dilema que ele vivia foi mais simples do que talvez Moisés estivesse imaginando. Ele estava totalmente resistente, ele talvez não conseguisse entender até mesmo por que ele não queria retornar, por que ele não queria ver mais a sua família, por que ele não queria mais ver a sociedade que o rejeitara. Talvez ele não conseguisse traduzir em palavras o seu sentimento de fuga e o seu sentimento de rejeição. Mas em poucas palavras nós observamos que o Senhor cura esse sentimento que ele não conseguia traduzir em pensamentos inteligíveis. É-lhe dada então uma resposta múltipla. O Senhor ordena dizer que Ele é o Deus dos patriarcas, que não se esqueceu do seu povo, que estava vendo toda a aflição e que iria cumprir a promessa de libertação naquele tempo, de acordo com o texto de Êxodo capítulo 3, versículos de 14 a 17. Encontramos dentro deste contexto 4 frases importantíssimas em relação a Moisés, que operaram a libertação dos seus próprios paradigmas. Primeira delas, capítulo 3, versículo 10, na parte A, nos diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Vem agora, Moisés, e eu te enviarei a Faraó. Capítulo 3, versículo 12, na parte A: certamente eu serei contigo. Nessas frases que Deus comunicou a Moisés, ele compreendeu que Deus o perdoara de seus erros no passado, porque o escolheu para uma missão específica. Ele acreditava que iria libertar o povo, depois ele teve que fugir para a terra de Midian e pensou: acabou-se todos os meus sonhos e aquilo que eu pensava que ia acontecer, não vai acontecer mais. Mas quando Deus olha para ele, não olha, mas fala para Moisés, ele diz: vai para o Egito, porque eu vou te usar para libertar este povo. Ele entendeu que aquele plano ainda estava de pé, e que era da maneira como ele pensava, só que não era no tempo que ele imaginava. Ele entendeu que o fato de o chamado era para ele como ele esperava. Então ele deveria ser usado por Deus para conduzir o povo na saída do Egito, para ser liberto. Vem agora e te enviarei a Faraó. Capítulo 3, versículo 14, na parte B. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Capítulo 3, versículo 18, na parte A: eles ouvirão a tua voz. Moisés então compreendeu
que ele realmente foi criado por Deus para ser um profeta diante de todo o povo, como ele pressentia quando ele estava no Egito. Então a sua identidade foi tratada. Realmente, Deus tem um plano comigo. Realmente, Deus quer me usar. De fato, eu sou um profeta. De fato, eu nasci para esta obra. O que eu pensei que não era mais, de fato é deste jeito. Deus tem um plano comigo. Deus quer me usar. Por mais que eu esteja escondido aqui nas tendas de Jetro, por mais que eu esteja longe da minha terra, por mais que eu esteja afastado da minha família, por mais que eu esteja condenado a este exílio, Deus tem um plano comigo. Porém também viu que a sua falha foi agir por si mesmo e não pelas palavras de Deus em seu tempo. Ele percebeu, e olhando para trás, que ele não deveria ter matado aquele egípcio. Ele percebeu que ele não deveria pensar que o seu plano, seja de se infiltrar no palácio de Faraó, seja de se infiltrar dentro do seu povo para iniciar e fomentar uma revolução, o seu plano não era nada. Ele precisaria depender de Deus. Ele precisaria ter um encontro com Deus. Ele precisaria ver a sarça ardendo. Ele precisaria tirar as sandálias dos pés. Ele precisaria estar em humildade, reconhecer que ele sozinho não pode fazer nada, mas que Deus é tudo em sua vida. Ele precisaria estar em santidade e ter a sua vida transformada e consertada, curada. Ele precisaria depender de Deus. E ele entendeu isso. Contudo, Deus o envia ao mesmo povo. E este enviar ao mesmo povo, ele também nos traz a alusão da confrontação. Como é difícil você voltar a ver pessoas com as quais você teve problema um dia. Você evita. Você não quer ver. Você quer fugir. Apaga do teu Facebook. Não é? Risca do teu caderninho. É assim que a gente faz, que a gente não quer mais confrontar essas pessoas. Nós não queremos confrontar as situações. Não ligamos mais para o irmão, não ligamos mais para o pai ou para a mãe. Esquecemos e relegamos a uma posição de total abandono, porque nós não queremos mais confrontar. Deixamos, mudamos de igreja, porque não queremos ver a cara daqueles irmãos. Nós tentamos fugir para não confrontar, e era justamente esse o problema. Problema maior, Moisés já havia entendido tudo isso. Deus tem um plano, eu sou profeta, Deus tem um chamado, Deus vai fazer, mas tem um problema. Eu preciso voltar para o Egito. Eu vou ter que ver a cara daquele povo todinho de novo. E eu não quero ver isso. Eu entendi. Vai ser muito bom. Mas existe um abismo entre eu e a realização deste plano, que é a confrontação. Como é difícil confrontar problemas, irmãos. Só quem é gente de verdade, não é homem ou mulher, não é gênero. Só quem é gente de verdade é que tem maturidade para confrontar os problemas. É difícil. E Moisés, ele teve que agir dessa forma. Ele é enviado por Deus para confrontar-se a si mesmo e também passar a amar aquele povo, para depois da confrontação, da cura, aí então passar a servir. Não tem como servir a Deus, irmãos, se nós não confrontamos as nossas próprias mazelas, se nós não confrontamos os nossos pecados, se nós não confrontamos aquilo que está de errado na nossa vida. Existem coisas que não se apagam, as cicatrizes ficam, e nós precisamos confrontar estes erros. Precisamos buscar o perdão de Deus. Precisamos ser lavados, precisamos sentir que nós fomos perdoados. Para sermos perdoados é necessário que nós também perdoemos. Nós precisamos trazer à tona e resolver o problema. É como se fosse uma ferida aberta. Você pode colocar lá bandagem e tentar esconder, mas se uma infecção não é tratada, vai virar uma gangrena, e depois uma amputação, e depois você vai ficar mutilado, porque aquilo não foi tratado.
para que haja saúde, para que você mude, para que você seja abençoado. O problema precisa ser tratado, seja um problema de ordem moral, um problema de ordem de caráter, um problema de ordem familiar, um problema espiritual, um problema financeiro, alguém que você não consegue confrontar, um problema relacional, seja qual for o problema, nós precisamos confrontar e ter uma vida limpa. Nada de que se arrepender. Como é bom olharmos para trás, para a nossa história, e não termos do que nos arrependermos. Fizemos coisas erradas, mas confrontamos e resolvemos pela graça de Deus. Não deixamos nada pendurado lá atrás. Se eu tiver que ver quem quer que seja, eu vejo de cara limpa. Como é bom viver assim, irmãos. Como é bom viver assim. Sem peso na consciência, sem culpa, perdoados e liberando perdão. É isso que Deus quer de nós. E isso que Deus falou para Moisés. Moisés, volta para o Egito. Essa pequena frase tinha um peso tremendo na vida daquele homem. E para qualquer um. Para qualquer um. Moisés também recebeu uma outra resposta da parte do Senhor que lhe trouxe cura. Vamos observar dentro desse texto que Deus deu-lhe a compreensão do seu propósito existencial. Vamos ver para acompanhar esse texto em Provérbios capítulo 16, versículo 4. Provérbios 16, 4. O Senhor fez tudo com um propósito. Sim, até o ímpio para o dia mau. Vamos nos ater a isso. O Senhor fez tudo com um propósito. Tudo com um propósito. Vamos voltar lá para o texto de Jesus. Capítulo 4. Versículo 15. Tu lhe falarás, e lhe porás as palavras na boca, e eu estarei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. O Senhor falou, sabe qual é o propósito, Moisés? Eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Moisés estava falando um pouco antes, mas eu não consigo falar. Eu tenho um problema, uma disfunção linguística, eu sou gago. Né? Ele estava falando para Deus, era um impedimento. Eu não tenho condições, Senhor, eu sou velho e sou gago, eu não vou. Então ele falou assim, a ira do Senhor se acendeu contra ele, versículo 14. Olha, Moisés, chega de desculpa. Chega de desculpa. Porque eu vou te usar. Porque eu quero você. Porque eu te separei. Porque eu tenho plano. Porque eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito com todas as coisas. Com todas as pessoas. Até para os pecadores, porque nos ímpios eu hei de manifestar a minha justiça. Até os ímpios têm um propósito existencial. Todos têm um propósito da parte de Deus. Deus tem um propósito com você. Talvez se você pudesse, irmão, fazer uma entrevista com Deus hoje. Se hoje viesse uma carta na porta, na sua caixa do correio e dissesse assim para você: olha, Jesus quer ter uma conversa particular com você hoje. Vai haver uma teofania, uma manifestação da glória de Deus, parecendo a sarça ardente, e você vai poder falar ali com Deus, né, de pertinho, e oportunidade para perguntar tudo o que você tem e que quer saber da parte de Deus. Imagine isso. O que você iria perguntar? Talvez uma das perguntas mais pertinentes nesse momento seria, principalmente para os mais jovens, quando estão nessa escolha de caminhos: Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer? Eu caso, não caso?
Eu vou para a escola, não vou para o Brasil, não vou fazer faculdade, não vou, eu compro um carro, eu chupo chiclete, o que eu faço, Jesus? Qual é o meu futuro? Qual é o meu caminho, o meu destino? Se nós não sabemos qual o propósito da nossa vida, nós ficamos, entra de um lado, sai do outro, vai para outro, nós perdemos tempo, nós perdemos dinheiro, nós precisamos saber qual é o propósito que Deus tem para nós. Senão nós ficamos que nem Sansão. Sabe o que aconteceu com Sansão? Você lembra? Sansão, ele ficou cego porque ele caiu em pecado. Depois ele foi capturado e ele foi levado para moer um moinho. E ele ficou girando e girando e girando e girando. Muitas pessoas ficam girando e girando e não saem do lugar. Trabalham, juntam dinheiro, depois gasta, depois junta mais um pouco, depois gasta de novo. E depois passam-se os anos, viu que não construiu nada. Parece que está girando nos mesmos problemas, girando nas mesmas insatisfações, girando. E não consegue progredir, não consegue avançar. Parece que existe algo que lhe amarra. Deus não quer que você tenha uma vida em ciclos, não quer que você tenha uma vida girando, mas Deus quer que você avance, que você cresça. Mas para que nós venhamos a crescer, é necessário que nós tenhamos propósito. Um nosso propósito. Nós somos cristãos e nós sabemos que o melhor propósito é o propósito de Deus para nós. É o que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos saber qual é o propósito que Deus tem para nós. Precisamos entrar na presença de Deus. Primeira coisa para nós sabermos qual é o propósito de Deus para nós foi o que aconteceu com Moisés. Moisés, você vai ter que entrar aqui. A sarça estava ardendo. Ele foi ver o que era. Deixa eu ver o que é. Se Deus não me revela o que Ele quer de mim, eu não vou saber o que fazer. Se Deus não me revela se eu vou ter que estudar ou deixar de estudar, se Deus não me revela se eu tenho que casar ou deixar de casar, ou divorciar, ou seja lá o que for, se Deus não me revela o que eu tenho que fazer, eu não vou saber. Mas para saber o que Deus tem para mim é necessário entrar em sua presença. Moisés, ele viu a sarça ardendo, ele precisava entrar na presença de Deus para saber o que ele queria. Mas para entrar na presença de Deus, não é de qualquer jeito que se entra. Para falar com Deus, não é de qualquer forma. Tira as sandálias dos seus pés. Despoja-te do teu pecado, despoja-te do teu orgulho, despoja-te da tua autossuficiência e entra em humildade, em dependência, pedindo e não andando, para que eu possa te falar o que eu desejo para você. Muitas vezes Deus, Ele nos abate, Ele nos humilha, para que nós possamos entender que toda a glória, que todo o poder pertence a Ele e não a nós. Aleluia. Moisés, depois de 80 anos, já quase idoso, ele entendeu que ele não era nada e que ele não podia fazer nada. Aquele homem de 40 anos, depois desse homem de 80, nós vemos duas pessoas totalmente diferentes. Um homem arrogante, um homem petulante, que achava que poderia matar e que poderia dar ordens, para um homem que estava humilde reconhecendo: eu não posso nada, eu não sei nem falar. Quanto Deus abateu as emoções de Moisés para ele entender que quem faz é Deus. Ele entrou na presença de Deus. Ele tirou as sandálias dos seus pés. Ele não queria nem olhar. O texto bíblico fala que Moisés não queria nem olhar. Tamanho era o temor. Temor de Deus. E então, na presença do Senhor, Ele mesmo se revela a Moisés e fala: eu vou dizer para você então agora, qual é o propósito que eu tenho para a sua vida. Sabe qual é o propósito que eu tenho para a sua vida, Moisés? Não são as suas capacitações. Quando você estuda, se forma, depois você passa muitos anos sem usar o que você estudou, você esqueceu tudo, só sobrou o papel do diploma. Você não faz mais nada com aquilo. Estava velho, já não tinha mais saúde. Ele não tinha mais nada. A única coisa que lhe restara foi a dependência de Deus. Irmão, você vai ficando mais velho, você vai entendendo que a tua força passa, que as tuas oportunidades passam. Só fica a dependência de Deus.
E então ele se aproximou da presença do Senhor, e o Senhor foi lhe falando, e ele foi lhe dizendo coisas que foi transformando os seus paradigmas, a sua maneira de pensar. E a sua transformação primária foi na sua autoestima, que estava enfraquecida, por olhar somente para si mesmo, para o seu corpo amortecido, envelhecido. E o Senhor abre os seus olhos e fala: dentro desse corpo amortecido existe um tesouro que eu deixei aí dentro, guardado, para ser descoberto e utilizado no momento certo. Moisés, você não é nada, mas existe um tesouro dentro de você. E eu vou te usar, e eu vou te capacitar. Deus tinha um plano divino e um plano eterno com aquele homem já de idade. O problema central da autoimagem de Moisés estava em não saber quem ele era diante de Deus e qual era o propósito que Deus tinha para ele e para a sua existência até então. Nós todos fomos formados para realizar as obras que o Senhor preparou de antemão para nós. E o entendimento, irmãos, do propósito existencial de Deus para nós, ele facilita a nossa maneira de viver. Por isso, uma das coisas que nós precisamos saber de Deus é o que Ele deseja de nós. Quando eu era adolescente, eu pensava: o que eu vou fazer da vida? O que eu vou estudar? Tinha mais ou menos 14 anos e estava saindo do ensino fundamental. 13 para 14 anos. Aí eu pensava: o que eu vou seguir? Gostava muito de música. Queria ser músico. Eu falava, olhava em volta e falava assim: músico é tudo pobre. Não dá para ser músico. Vou para um conservatório, vou gastar uma nota num conservatório musical, depois não vou ter emprego. Então eu vou ter que fazer outra coisa. Aí eu pensei: vou fazer escola técnica. Aí, como é que é o nome? Pronac, que a Dilma tanto fala. Vou fazer uma escola técnica. Pronatec, da época. Eu vou fazer uma escola técnica. Aí eu escolhi: não, vou fazer eletrônica, porque eletrônica está ligado com música também, eu gosto de sonorização e tal, vou ganhar um dinheiro, vou ganhar um trocado e vou trabalhar com música. Pensava. Aí entrei na escola técnica. Aí me desiludi porque eu vi que o salário de técnico em eletrônica era mais baixo do que eu pensava. Aí eu pensei: não, vamos ver outra opção. Aí eu comecei a ver, edificações, construção civil. Isso aqui é interessante, eu gosto de desenho, planilha, eu gosto dessas coisas todas, né? Então, tentei e falei: salário também é baixo. Fiz a pesquisa, disse: não resolve não. Eu queria sair de casa naquela época. Aí, falei assim: não vai dar certo. Aí que eu pensei, olhei assim, tinha uma outra oportunidade, que era o curso de Química. Você vê quantas portas já tentei, né? Fui aqui, não deu, fui aqui, não deu, fui aqui, não deu. Né? Sendo crente, a gente ora, Deus ilumina a nossa cabeça, né? A gente foi lá, Aí então, entrei lá e fui fazer o curso de Química. Fiz 2 anos do curso de Química, eu me arrependi de ter feito aquele curso. Olha, como eu detesto matemática, como eu detesto física, como eu detesto fisicoquímica, eu não suportava. Cada prova era um tormento para mim. Eu falei: o que eu fui fazer nesse curso? Eu larguei e desisti do curso. Aí eu falei assim: eu vou pro Japão. Aí o pai veio pro Japão, falou assim: é pro Japão, vai pro Japão, pai, que eu também vou. Olha, outra porta, né? Vai para um canto, vai pro outro, né? Vai pro outro. Com 19 anos de idade, né? Eu era Seixonoye, depois eu era espírita, ia na Federação Espírita, e bati em tudo quanto era lugar. Você vê que atira para todo lado quando você não tem propósito, né? Quando você não tem propósito, você atira para todo lado para ver se sai alguma coisa de algum lugar, né? Nós precisamos de Deus na vida da gente. E aí então eu fui para a igreja evangélica. Eu não queria ir na igreja naquele dia, né? Meu pai e minha mãe insistiram, eu não queria ir na igreja. Eu falei: eu já tenho minha religião, estou sossegado, não quero esse negócio de crente. Olha, crente não combina comigo não. Aí eu fui para a igreja naquele dia. Cheguei naquele dia, vi a pregação do pastor naquela igreja. Olha como me tocou. Mas é sobrenatural, né? Porque a conversão, ela não vem de homens, ela vem de Deus. É o Espírito de Deus que transforma a gente. Não é uma opção humana, não é racional, é algo que transcende a nossa razão. A conversão é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus, é um presente, Ele deposita. Eu não compro, eu não vendo, eu não distribuo, eu não forço, não coerço ninguém, não temos condições de utilizar ou manipular a fé. Ela é dada por Deus, ela é um presente, ela é uma dádiva de Deus. E naquele dia eu aceitei Jesus. No final do culto,
reunião de oração, eu vi o pessoal orando lá, povo pentecostal, nunca tinha visto aquilo na vida, orando alto, eu fiquei, nossa, que estranho. Aí depois no culto teve a mensagem, mas aquilo me chamou tanto a atenção, porque o Espírito Santo usou a mensagem daquele pastor para me converter. E depois, no final do culto, ele fez o apelo, eu aceitei, levantei minha mão, fui receber a oração, e até hoje estou firme na presença de Deus, graças a Deus. Nós observamos, irmãos, que Deus tem um propósito. E depois de uma semana eu fui convidado pelos jovens da igreja, e um dos jovens naquela noite que eu aceitei a Cristo, falaram para mim, e me deram uma carona para casa, falaram assim, olha, tava meu pai e minha mãe foram com os irmãos que nos levaram. Mas os jovens falaram, não vem com a gente. Olha como é importante jovens de Deus, jovens santos, mas jovens que têm o amor e o temor de Deus no coração. Vem com a gente. Não me levaram para a balada, não me levaram para a lanchonete, me levaram para casa e foram conversando das coisas de Deus. Jovens que amavam as coisas de Deus. Como é bom nós criarmos os nossos filhos na casa de Deus, eles crescerem puros, livres dessa imoralidade que existe no mundo hoje, para que eles possam ajudar outros também a encontrar o caminho da salvação. E aqueles jovens, até hoje, eu me lembro, a irmã que estava dirigindo aquele carro meio doidinha, olhando para trás assim, e conversando com a gente que estava lá atrás, falando assim, olha irmão, você sabe o que aconteceu com você hoje? Você não está entendendo ainda. Mas daqui a alguns anos você vai entender. Daqui a 2, 3 anos você vai entender o que aconteceu hoje. Sabe por quê? Porque Deus te fez nascer de novo. Aí o irmão que estava do meu lado falou assim, olha, sabe, você gosta de tocar? Que legal que você gosta de tocar. Nós temos um grupo de louvor aqui na igreja. Vem aqui no sábado ver o ensaio. Porque eles não iam me colocar para tocar porque eu não era crente. Tá mais que certo. Eu que ouvia Metallica, Iron Maiden, tocava essas coisas, ia tocar lá no louvor da igreja e não ia deixar mesmo. Aí eu fui lá ver o ensaio do louvor, primeira vez que Deus falou comigo. Sentado naquele banco de igreja, e o Espírito Santo pela primeira vez falou comigo e disse, o teu lugar é ali, meu filho. O teu lugar é ali, pregando a minha palavra. Pela primeira vez na minha vida, Deus me deu um alvo. Deus me deu um propósito. E isso tem sido a minha pedra guia desde então. Deus tem um propósito na minha vida. Um propósito ministerial, um propósito pastoral. Era muito mais fácil. Eu não precisava ficar tentando aqui, ali, acolá, não. Era só ir para o seminário. Coisa mais fácil. Se eu soubesse qual era o plano de Deus para mim. Mas Ele me comunicou às vésperas de vir para o Japão. Então, já com aquele alvo e aquela meta e aquela convicção inabalável que só o Espírito Santo coloca dentro de nós, eu pensei, eu vou para o Japão, eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro. Se Deus me der a oportunidade, lá eu faço um seminário. Se não me der a oportunidade, eu vou para a América, eu vou para o Brasil, eu volto para cá, vou fazer uma poupança, mas o meu alvo agora é Cristo. O meu alvo agora é servir a Deus. O meu alvo agora é o ministério. Eu vou caminhar para isso. Eu desejo. E Deus me deu uma meta. Deus me deu um objetivo de vida. Quando nós temos um objetivo de vida, irmãos, nós conseguimos suportar quase tudo. Quer ver? Você vem aqui para o Japão. Qual é o objetivo primário de todos aqueles que saem do Brasil para vir aqui para o Japão? Ganhar dinheiro. Irmãos para Cristo. Não, vamos deixar isso para dar. Sejam sinceros. Eu ganhar dinheiro, irmão. Fala ou não fala? Não é verdade? Não, eu ganhar dinheiro. Né? É verdade. Seja sincero, é verdade. Aí você fala assim, tanto que você quer dinheiro que você vai fazer. Suporta 2, 3 horas de sangue. Ou seja dinheiro para gastar, seja dinheiro para sustentar a sua família. Mas nós precisamos de renda. No Brasil nós não tínhamos renda fixa, não tínhamos uma renda adequada para manter um padrão de vida para a nossa família. E aí então, muitos vieram para o Japão em busca dessa renda. Não estou dizendo que você veio aqui com ganância, mas você veio aqui com necessidade de subsistência. Porque se nós formos ver, nós temos um carro bonito, mas é porque é barato. Porque na realidade, nós temos uma vida ali, ó, classe média baixa. Porque eu conheço muita gente rica, mas a gente é baixo. Essa é a igreja de pobre. Nós somos pobres, verdade? Nós não somos ricos. Essa é a verdade.
Nós precisamos o quê? É claro que nós somos, irmãos, temos que olhar o outro aspecto. Nós somos uma classe privilegiada. Em um mundo onde 1/3 vive abaixo da linha da miséria. 1/3 vive ali em condições precárias. E somente 1/3 vive bem. E menos de 1% detém mais da metade de toda a renda do mundo. Nós estamos nessa última camada. Tá? Nós estamos vivendo ainda bem. Nós temos saúde, nós temos alimento, nós temos moradia. Né? Mas mesmo assim nós não somos milionários. Aí, voltando à situação. Quando você vem aqui para o Japão e precisa de sobrevivência, você quer comprar um carro melhor. Você suporta o zangueu. Você suporta as horas extras. Suporta trabalhar bastante e dormir pouco. Por quê? Porque você tem um objetivo. Você tem uma meta. E se você estabelece uma meta, eu vou voltar para o Brasil daqui a 2 anos, juntando tanto por mês, eu vou ter tanto, e aí eu vou chegar lá e vou fazer isso. É uma meta que vai te dar força, é uma propulsão, e você consegue suportar muitos sofrimentos. Quando nós temos objetivos, nós então conseguimos suportar os sofrimentos da vida com mais facilidade. Quando nós temos metas e objetivos, nós simplificamos a nossa vida. Eu não vou para o parque, eu não vou para o shopping, não vou gastar dinheiro, né? Porque o meu objetivo é fazer uma poupança. Ou seja, eu vou simplificar a minha vida, eu vou equacionar e vou simplificar o meu estilo de vida para alcançar o meu objetivo. Quando eu tenho um objetivo, nós direcionamos a nossa vida. Nós não estamos atirando para todo lado, mas nós sabemos o que nos estimula a vida, vai te dar alegria. Você vai conseguir viver. Qual é a razão da depressão? Qual é a razão da tristeza, do descontentamento, da ira quando se chega em casa, dá vontade de chutar tudo sem ter acontecido nada? Por quê? Porque não se tem propósito na vida. Porque não se é feliz. Tem comida na mesa, tem um conforto em casa, tem uma esposa, mas está descontente. Por que que está descontente? Por que que está triste? Por que que está insatisfeito? Porque não sabe o que Deus quer para ele ou para ela. Nós precisamos ter um alvo. Não é somente viver o hoje. Nós precisamos ter uma meta. E não uma meta de bem material. Porque você, por exemplo, já tive a oportunidade de comprar carro novo aqui no Japão. No Brasil não tinha, tinha uma Brasília enferrujada, que era do meu pai. Coitado do meu pai. Era uma Brasília enferrujada. É, pai? Aí cheguei aqui no Japão, nós compramos um carro zero, junto eu e papai. Aí nós compramos um carro zero, papai. Né? E depois eu tive a oportunidade, já de casado, de comprar também um carro novo. Como eu queria, né? Eu queria ter um carro novo. Queria, para poder colocar minha família dentro. Todo mundo cheirosinho, todo mundo arrumadinho, né? Aí, consegui o crédito, fui lá, porque lá comprar à vista, né? 3 milhões, um carro novo. Meu Deus, pagando 40 mil por mês, que difícil. Né? Eu já vou botar um adesivo no meu carro, já falei para vocês. É velho, mas tá pago, porque é melhor que pagar a prestação. Né? Aí, comprei o carro zero. No dia que eu fui na concessionária e peguei a chave, eu estava naquela ansiedade, né? Todos nós ficamos naquela expectativa de adquirir alguma coisa. Seja a chave de uma casa, seja a chave de um carro, seja o diploma de formatura, seja qual que for, o casamento. Né? O casamento é diferente porque ele envolve um relacionamento eterno que é abençoado por Deus. Mas quando nós falamos em termos de bens materiais, alcançamos aquele objetivo, no momento em que você recebe aquilo, parece que não era tudo aquilo. Sabe por quê? Porque nós fantasiamos e a nossa mente ela é totalmente envolvida nessa fantasia de completa realização ao alcançar aquilo, mas aquilo não era o suficiente. Então eu preciso de mais. Quem não tem Deus na vida está sempre precisando mais. É uma verdade. Não está satisfeito. E essa insatisfação, ela gera depressão, ela gera tristeza, ela gera ira, ela gera discussões. Você não tem motivos, mas está em casa nervoso, está no trabalho nervoso. Eu digo isso porque eu já vivenciei isso. A gente tem condições de falar daquilo que vive, não dá para teorizar coisas que nós não tivemos experiência. E Deus me fez entender, sabe o que é isso?
Isso é falta de oração, isso é falta de estar na minha presença, isso é falta de olhar para o objetivo que eu tenho para você, isso é falta de outras coisas, menos daquilo que você está pensando que é atingir esses objetivos materiais. Nós precisamos ter estímulo para viver, para não sermos deprimidos, para sermos pessoas alegres, vitalícias, que influenciam os outros para o bem. Como nós vamos conseguir ter estímulo para viver, irmãos? Se nós tivermos um objetivo, se nós tivermos a presença de Deus, se nós tivermos uma vida de oração, tivermos comunhão com o Senhor, deixarmos as sandálias dos nossos pés, entrarmos na presença de Deus. Nós precisamos de um objetivo de vida. E o seu objetivo maior é alcançar a tua salvação. Você pode perder tudo nesse mundo, irmão, mas não perca a sua alma. Não perca a sua salvação. Tudo um dia é superado, tudo um dia é esquecido, tudo é deixado para trás, tudo se dissolve, tudo se dissipa, tudo se acaba. Mas a salvação não se acaba, é eterna. O seu prêmio maior deve estar depositado no céu. Jesus mesmo falou: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então deposite o seu tesouro no céu. E tem um alvo, que é atingir a salvação e a vida eterna. Muitas vezes nós somos enganados. Satanás, ele é especialista em enevoar a nossa mente e os nossos olhos. Abra os olhos da sua mente, irmão. Porque o alvo maior para a tua vida é a vida eterna com Cristo Jesus. Quando foi revelado a Moisés todos os planos que o Senhor tinha ao seu respeito, todas as suas crises em relação à sua identidade, elas se dissiparam. O Senhor dissipou as crises de Moisés. Ele foi para o Egito. Acabou. Tanto que Moisés falou: ficou irado já. Para com isso, Moisés. Eu já te curei. Tem um outro porém aqui. Eu já não te ensinei, eu já não te curei, já não te falei a verdade. Para que você vai ficar pensando naquilo que passou? Águas passadas não vão movimentar nada. Segue para frente. Para de ficar pensando no que passou. Vai para frente. Para de ficar pensando, vai para o Egito. Confronta, faz o que você tem que fazer. E aí então você vai ver que tudo vai acontecer. Para de ficar pensando. Para de ficar olhando para o passado, só no retrovisor. Olha para frente, para o que Deus tem na tua vida. Ele já havia operado a transformação. E o Senhor tinha lhe dado este propósito de vida. Por fim, o Senhor curou a amargura interior de Moisés. Capítulo 3, versículo 22, do livro de Atos. Não perca de vista o texto de Êxodo, tá? Capítulo 3, versículo 22. Atos, capítulo 3, 22. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. Vamos dar um pulinho aí para Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as suas roupas, tirando sortes sobre elas. Nós observamos aqui, Moisés, ele era um tipo de Jesus. Jesus, ele era o Messias prometido no Antigo Testamento. E Deus transformou a tal ponto a vida de Moisés, que ele chegou à semelhança de Cristo, Messias prometido para o futuro. Deus transformou o temperamento, transformou a personalidade de Moisés em uma pessoa semelhante a Cristo. Aleluia. Onde está a prova disso? Êxodo capítulo 32. Vamos ver lá o texto.
Êxodo capítulo 32. Versículo 31. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Mas agora perdoa-lhe o pecado. Ou caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Nós podemos observar Moisés na terra de Midian, amargurado, triste, não queria mais voltar para a sua terra, não queria mais voltar para a sua família, não queria mais confrontar o seu passado. E observamos agora Moisés, uma pessoa transformada. Olha os picos de uma mesma personalidade. Uma personalidade que, ao mesmo tempo, é muito detalhista, rica em pensamentos, rica em ideias, rica em criatividade, em projetos, por tudo que Deus fez através de Moisés. A lei mosaica ela é muito minuciosa. Nós observamos que Moisés ele era uma pessoa incomum, uma pessoa genial, digamos assim, muito inteligente, muito hábil, muito ungido de Deus. Existiam muitas qualidades que Deus derramou como um presente sobre Moisés. Mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa de temperamento explosivo. Ao mesmo tempo que ele ficava triste e amargurado, chegou ao ponto de fugir dos seus irmãos e da sua família, porque em apenas uma palavra de rejeição, quem são você? Quem é você para poder nos liderar? Ele ficou ofendido. Eu não quero mais ficar com eles. Uma palavra de oposição foi suficiente para ele ficar amargurado, para ele ficar contrariado e não querer mais falar com aquele povo. Ao mesmo tempo ele tinha um pico de ira. Foi contra mim, eu mato. E ao mesmo tempo um pico depressivo. Não quer saber de mim, eu fujo. E ao mesmo tempo uma pessoa genial. Observamos Moisés como alguém incomum. Mas este homem, ele é transformado. Passa por esse período de exílio, de isolamento, e ele começa, através do amadurecimento e as suas restrições de idade e de saúde, o transformaram em uma pessoa introvertida, inclusiva, dentro dele mesmo. Ele guardou toda a amargura do seu passado dentro dele mesmo. E Deus começou, quando encontrou com ele, a mexer em todas essas feridas que estavam guardadas no coração de Moisés. E uma dessas chagas que Deus tirou do coração de Moisés, e talvez fosse a principal e que geravam todos os outros problemas, era a amargura, era a falta de perdão. Dentro desse texto nós observamos um Moisés diferente em Êxodo capítulo 32. Um homem que tinha dificuldade de perdoar, um homem que tinha facilidade de guardar mágoa, um homem que tinha dificuldade de olhar para sua família de volta. Nós observamos agora um homem que está envolvido com este povo, amando-o de tal forma, que no momento em que eles pecaram, ele se interpôs entre o povo e Deus, e falou para o Senhor: se o Senhor não for perdoar o pecado desse povo, então risca-me do teu livro. Perdoa o pecado desse povo, Senhor. Não faz o mal que o Senhor está pensando, não. Perdoa. E esta oração Deus escutou. Essa é a oração que Deus escuta. Qual é a oração que normalmente nós fazemos? Pesa a mão, Jeová. Pune mesmo. Faz entender que está errado. Porque afinal de contas o Senhor é justiça. Deus é justo, irmãos. De fato Deus é justo. De fato Deus opera justiça. Mas você não precisa fazer justiça por você mesmo. Sabe por quê? Porque você é menina dos olhos de Deus. Nesses anos de ministério, eu não vi uma pessoa que tocasse no servo de Deus e o Senhor não lhe ensinasse. Mas você não precisa orar e pedir isso para Deus, irmãos. É melhor você chegar e orar e falar assim: Pai, perdoa. Olha Jesus, o que ele ensinou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que
fazem. Sabe por que não sabe o que faz? Porque se soubesse o que é tocar no servo de Deus, se soubesse o prejuízo que está traindo sobre si, não faria jamais isso. Então Deus tem misericórdia, e é essa oração que Deus escuta. Olha como Deus transformou a Moisés, um homem que nasceu, ele foi adotado, conheceu a sua mãe, mas vivia com a mãe adotiva. Cresceu daquele jeito rico, mas ao mesmo tempo de origem pobre. Imagine aquela autoestima dele. Ele era pobre, de repente ficou rico. Você já viu essa história? Eu já vi. Tanta gente que era humilde e de repente ficou pobre, aliás, era humilde e de repente ficou rico, se torna muito soberbo, orgulhoso, com uma maneira de se defender. Ele era dessa forma. Uma pessoa com picos de personalidade, depois de transformado por Deus. Ele era um homem capaz de despojar-se de si mesmo e de orar de uma forma que agradava o Senhor e que Deus escutava. Se o Senhor não for perdoar, risca-me do teu livro. Mas perdoa o pecado desse povo, meu Deus. Abençoa. É o que Deus quer de nós. Precisamos aprender a perdoar. Jesus nos ensinou acerca do perdão. Nós queremos, nós desejamos, nós anelamos pelo perdão, porque sem perdão ninguém vive, não é verdade? Se nós cometemos um pecado, se você nasceu de novo, se você pecou contra Deus, porque os nossos pecados não são contra homens, são contra Deus. Aconteceu com Davi, Salmo 32, ele ficou desesperado. Ele falou, aquele que é sábio vai buscar a Deus em tempo que há condições para poder ser perdoado por Deus. Porque quando nós pecamos, existe algo que queima e que remói dentro de nós, e nós não conseguimos deixar de pensar naquilo. Nós precisamos nos consertar com Deus. Nós precisamos ajustar a nossa vida. Eu preciso de transformação. Eu preciso me ajoelhar e confessar os meus pecados. Mas como eu saberei se sou perdoado? Uma simples fórmula Jesus nos ensinou. Que nós devemos também perdoar. Vamos liberar perdão para sermos perdoados. São as duas faces da mesma moeda. Nesse contexto, observamos que Deus curou a amargura interior de Moisés. O não perdão e o não sentir-se perdoado gera uma vida espiritual seca. Você não consegue mais orar, a tua oração não sobe, Deus não fala mais com você. Por quê? Porque você não consegue perdoar e não recebe o perdão de Deus. E existem pessoas que se acostumaram a viver sem a presença de Deus. Não viva sem a presença de Deus. Preguei isso na vigília lá em Toyohashi. Não aprenda a viver sem a presença de Deus.